Olá a todos, eu sou o Chafir Filho, esse é o Chá de Gestão, um espaço para compartilharmos conhecimentos, habilidades e atitudes, e hoje o assunto é normas ISO. Para isso, eu convidei aqui Ana Cristina Carneiro, que é coordenadora técnica da QMS Brasil. Ana, seja bem-vinda ao Chá de Gestão. Obrigada pelo convite, viu, Chafir? É um prazer. Sempre gosto de compartilhar ideias sobre sistemas de gestão, como vida de auditor, né, e tudo isso. Espero poder contribuir hoje aqui com vocês. Não, legal, com certeza vai ser um bate-papo bem rico. Antes da gente entrar no assunto específico, né, de normas ISO e auditorias, etc., como que você caiu nesse mundo da auditoria, como você caiu nesse mundo das normas, como começou, como foi a sua formação? Conta um pouquinho essa trajetória até agora. Claro. Na verdade, o meu caminho foi um pouco diferente da maioria dos auditores. A gente pensa, às vezes, em auditores de sistema de gestão, você já imagina uma pessoa mais velha, talvez um bigode, né, envolvido, alguns cabelos brancos. O meu caminho foi um pouco diferente disso. O meu perfil, assim, né, já uma barba quase branca, cabelos brancos, é isso? Tá faltando um pouco de cabelo branco ainda aí. É que a câmera ajuda um pouquinho a disfarçar, mas tem, pode ter certeza que tem. Então, eu era bem jovem, trabalhava no Rio de Janeiro, e ainda no Rio fui convidada para um esquema de certificação, na verdade, que estava sendo montado, que era conteúdo local. Quem trabalhou aí nessa área de óleo e gás deve conhecer. Na verdade, foi uma lei para proteger aí nessa época do pré-sal, quando estavam se descobrindo as reservas, e havia esse intuito, né, de garantir que a boa parte da exploração ficasse com mão de obra nacional, equipamentos nacionais, né, desenvolver essa indústria naval aqui no Brasil. Então, eu passei a atuar dentro de uma certificadora, e, na verdade, ninguém sabia muito bem como isso funcionava, né? Então, independente dos cabelos brancos ou não, o que ajudava muito era inglês, né? Saber falar inglês nessa época, porque a maioria das empresas que estavam vindo aqui eram estrangeiras e queriam entender como funcionava a legislação no país, coisa que não é muito fácil de fazer nem para nós, né? Os gringos ficavam mais perdidos aí. Desafio explicar para as pessoas de fora, né? Então, basicamente, o que a gente precisava saber para esse esquema em especial é inglês e Excel, porque todas as fórmulas de cálculo, o acreditador, vamos dizer assim, o normatizador dessa norma, né, era a ANP, a agência reguladora. Então, tudo era feito através de planilhas e controles e tal. Então, era um esquema, eu dei muita sorte, eu posso dizer assim, eu enxergo dessa forma, de ter entrado nesse ambiente, nesse mundo, através de um caminho um pouco diferenciado, e a partir disso que eu comecei a conseguir conhecer esse ambiente de certificações, né, como funciona o mundo e o universo das certificações. Então, a partir dessa experiência com o conteúdo local, a gente acabava atuando junto com outros auditores, né, auditores aí sim de esquemas de sistemas de gestão, e eu fui fazendo os cursos de auditor líder, comecei com 9001, né? Na verdade, a minha especialidade é 9001, é o que eu gosto mais de fazer. Fui estudar qualidade para entender um pouco mais, me formei em engenharia de produção, então consegui ir criando esse caminho, né? Essa estrutura para hoje conseguir ter essa condição de auxiliar uma equipe de auditores, né, a se qualificar e entender como eles podem fazer parte de uma certificadora também. Então, ao longo desse caminho, eu trabalhei em 3 ou 4 organismos de certificação, aí eu atuando como auditora líder de 9001. Não, legal. E você falou a sua formação em engenharia de produção, e com certeza isso já te dá uma bagagem para facilitar o seu olhar na hora da auditoria, que não só um curso de auditor vai te dar essa bagagem também, né? São essas duas visões que você tem. Tá? Até engatando um pouquinho no que você estava falando, você falou que você trabalhou em órgãos certificadores. Depois até gostaria que você explicasse isso para ficar um pouco mais claro para quem não conhece, quem está tendo esse contato pela primeira vez, ou quem já ouviu falar, mas não entende muito bem,
essa diferença entre órgão certificador, auditoria, empresas que vão implantar, que é o nosso caso, inclusive, né, vai ajudar as empresas a fazer a implantação do sistema de gestão da qualidade, que você falasse um pouquinho sobre isso também, essas diferenças. É bem importante entender esse universo, né, porque realmente é muito rico e tem muitas instâncias envolvidas, né? Então, para ficar mais claro e mais simples, existe um fórum internacional de acreditação. Então, todo o nosso mercado, o mercado de certificações, ele sobrevive de confiança e credibilidade, né? Basicamente, o nosso produto é a credibilidade. Então, as auditorias acontecem porque as empresas estão buscando se adaptar ou se adequar a requisitos de normas, de manuais de boas práticas, né? Eu digo que é uma norma ISO, nada mais é do que um manual de boas práticas que te orienta sobre coisas básicas e mínimas que você precisa fazer dentro da sua organização para garantir que você vai cumprir boas práticas de qualidade ou boas práticas de gestão de meio ambiente ou de saúde e segurança, né? Então, ali você tem os requisitos mínimos e básicos necessários para ter uma boa gestão dentro dessa disciplina, né, que a empresa escolheu. Então, olhando para a questão da 9001, por exemplo, que é o nosso carro-chefe de certificações, sem dúvida, e com certeza a maior parte da demanda aí que você deve receber, conhecer também, advém da Sistema de Gestão de Qualidade, né, da ISO 9001. Como funciona esse universo em geral? A gente tem, então, esse Fórum Internacional de Acreditação, que é o IAF, e ele habilita alguns organismos de acreditação. Então, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos o Inmetro como um organismo de acreditação, que é o participante de um acordo multilateral, né? Então, o Fórum Internacional, ele estabelece os critérios, a forma de atuar para todos os Inmetros do mundo, vamos chamar assim, né? Então, para todos os organismos de acreditação que vão acreditar, né? Porque é isso que eles fazem, eles vão acreditar na gente, né? Acreditar nos organismos de certificação. Acreditar, mas deixa eu ir lá ver se você está fazendo o negócio direito, né? A gente também recebe auditorias aqui, avaliações. Vocês também sofrem uma auditoria para ver se vocês estão auditando corretamente, né? Isso é legal. Sofre não, a gente nunca sofre, é sempre tranquilo a nossa auditoria, a gente nunca sofre. Eu usei o verbo errado, né? Exatamente, boa. Mas Vocês sim, passam isso. por uma certificação, isso. Isso, exato. Então, o IAF tem esses signatários, né? Esses organismos de acreditação do mundo todo, que acordam em fazer o quê? Acordam em ter as mesmas boas práticas, né, para todos os organismos de certificação que desejam ser acreditados. Então, a QMS, por exemplo, é um organismo que tem acreditação no Inmetro e temos acreditação na JAS hoje, a JAS-ANZ, que é o organismo de acreditação australiano, visto as nossas origens. Então, faz sentido para a gente obter essa acreditação. Então, o que isso significa? Que nós recebemos auditorias e avaliações para garantir que o nosso sistema de gestão é adequado. A gente também segue normas, né? Não é a norma ISO 9001, os organismos de certificação, né? As empresas certificadoras não trabalham conforme a ISO 9001. É uma outra ISO, a 17021, que regulamenta a nossa atividade. E aí, estando habilitados, né, estando acreditados, a gente também tem um certificado de acreditação, aí a gente pode passar a fazer auditorias de certificação, com o intuito de certificar empresas que estão adotando uma norma ISO. Então, uma norma ISO 9001, 14001, conforme o desejo aí da disciplina da empresa. Então, é toda uma cadeia, né? E para a gente poder fazer isso, a gente, sem dúvida, precisa contar com um corpo técnico de auditores que tenha competência para estar no cliente, para trazer oportunidades de melhoria ali para aquele cliente, né, que consiga entender como funciona o universo daquela organização. A gente nunca tem o intuito, a gente com certeza vai falar um pouco mais aí sobre o perfil do auditor e o que a gente espera, né, disso. Mas, sem dúvida, um ponto muito importante, e aí trazendo para o que você mencionou inicialmente, quando o auditor tem uma competência técnica, uma formação acadêmica ou uma experiência profissional
grande e importante, adequada, isso, sem dúvida, facilita muito o olhar dele ali dentro do cliente, né? Isso vai fazer com que ele tenha possibilidades até de entrar em mais clientes ou menos clientes, né? De obter mais qualificações técnicas dentro do que ele pode auditar, né? Então, dependendo da formação e da experiência dele, com certeza ele vai ter mais ou menos habilitação aí para estar dentro dos nossos clientes, né? Não, legal. E você falou principalmente da ISO 9001, que eu acho que é a mais divulgada, a mais difundida, a mais utilizada, talvez, tá? Que você é especialista nessa. Além dessa, você também atua em outras normas ISO. Eu, por exemplo, só atuo na 9001 por enquanto, né? Só essa capacitação que eu fiz, né, para auditor líder da 9001. Assim, são lá, a gente fala, né, são 10 normas que viram, né, são o item de 1 a 10, mas eles viram 170, né, porque é 10.1, 10.2, 10.3, e aí A, B, C, e por aí vai, né, então viram 170 normas ali que a gente tem que cumprir. Uma curiosidade, mas isso eu não aprendi agora, eu aprendi até na graduação, eu sou formado em administração, foi quando o professor disse que a norma ISO 9001, especificamente da gestão da qualidade, ela não atestava, ela não certificava a qualidade do produto. Então, não é que se a empresa tem uma certificação ISO, não quer dizer que o produto dela é melhor, o produto final é melhor em relação à qualidade do que outra empresa que não tenha a norma ISO. Isso, no início, para todo mundo na sala, foi meio que, né, uma quebra ali de mas como assim uma empresa que tem uma certificação ISO não tem qualidade? Falou, não, é que aí a questão é, se tem todas as normas cumpridas, se tem todos os processos feitos, naturalmente, assim como você tem que ter, as empresas têm que ter também o controle da matéria-prima, né, dos fornecedores, naturalmente você vai ter um produto com uma qualidade, né? Não significa que vai ser melhor ou pior do que o seu concorrente pelo fato de você ter uma norma ISO. Então, isso que eu achei interessante na época e se comprovou até com o tempo, né? Em relação à questão da qualidade. Esse ponto que você levantou é bem fundamental, porque o intuito, né, o objetivo da implementação de sistema de gestão da qualidade é você entregar para o seu cliente o que você prometeu para ele que entregar. Se você está fazendo uma promessa de um excelente produto, com uma especificação técnica, né, muito boa, e, enfim, com toda a qualidade, e aí sim, do produto, né, muito boa, é isso que você vai entregar. Se você está prometendo um produto ok, né, dentro de uns padrões não tão críticos, né, não tão específicos e tal, mas você está prometendo entregar ali um serviço, né, não necessariamente tem que ser um produto, mas um serviço também, com tais especificações, conforme a sua proposta, é isso que você vai entregar. Então, o que essa norma espera é que você cumpra o prometido, né? Basicamente, isso tem muito valor de mercado, né? Quando você contrata uma empresa com uma certificação ISO, é isso que você espera, que o que está sendo prometido ali é o que você vai receber no final, e se não for, você vai ter um canal de reclamação, você vai ter um lugar, a empresa vai se importar com que você, né, com a sua reclamação, com a sua queixa, com a sua dúvida. Então, esse é o ponto. E aí, realmente, e sabe que esse é um cuidado, Chafe, que a gente tem bastante importante aqui dentro da QMS, porque depois que uma empresa passa por um período, né, pela certificação, pela auditoria de certificação, né, e recebe o certificado, ela quer distribuir isso para o mundo, né? Quer colocar isso em tudo que é lugar. Vira um ponto de marketing, né? Claro, e é válido, né? Tem um componente comercial na obtenção de uma certificação. Você tem que falar para o mercado que você conseguiu, né? Uma conquista. Mas uma das preocupações grandes que a gente tem até um manual de uso da marca em cima disso, é que o cliente não pode confundir um certificado de sistema de gestão da qualidade com um certificado de qualidade do produto. Isso que você mencionou é ponto crítico, assim. Então, se você vai usar, por exemplo, o selo da ISO 9001 ou a logo da QMS, né? A gente tem um logozinho de empresa certificada, né? Se você vai usar isso numa embalagem de produto, por exemplo, tem que ter muito cuidado com a forma como você vai comunicar o que é certificado realmente. Então, o cliente não pode ficar na dúvida se você certificou o produto ou um sistema de gestão ou a empresa, né? Porque também tem isso. Minha empresa é certificada. Não é uma certificação de gestão, né? Você é administrador aí
eu nem sei se existe uma certificação de gestão exatamente. Você está certificando um sistema de gestão com foco na qualidade, né? É isso que a gente está certificando na empresa. É a qualidade Então, do processo, a qualidade da gestão, a qualidade da empresa como um todo, não necessariamente a qualidade do produto final, né? Aquilo que a gente estava falando. Outro dia eu estava brincando, dando esse exemplo até para uma pessoa. Eu falei, olha, se você divulgar que você vai vender pastel de vento, porém, esse pastel, ele é de vento, ele tem uma medida, ele tem um peso, ele tem todas as especificações, você cumpriu com todas as normas, você comprou o produto em tal lugar que também teve a sua auditoria para saber a qualidade, a procedência desse produto, e entregou esse pastel de vento, não quer dizer que o pastel seja melhor do que aquele da esquina que não tem ISO e ele é muito recheado. Porém, aquele que é muito recheado, de repente, não tenha todo esse processo detalhado, especificado e todo acompanhado nesse sistema de gestão da qualidade dos processos. Então, eu usei essa analogia para falar, você pode entregar um pastel de vento desde que você fale que é de vento e tenha todas as especificações já pré-determinadas e entregue naquelas medidas e etc., né? Seria mais ou menos nesse sentido. Cumpriu o prometido, né? Exatamente. Você prometeu o pastel de vento, vai entregar o pastel de vento. Exatamente. Então, se o cliente vai ficar feliz ou não, né? Se era isso que ele queria ou não, porque também tem isso, né? Às vezes o cliente vem com uma especificação, vem com um pedido na cabeça e a gente, um dos requisitos, inclusive, né, da ISO 9001, é garantir que a empresa entendeu o que o cliente quer, né? Garantir os requisitos do cliente, né? A gente tem que entender muito bem o que o cliente está pedindo para saber se a gente tem competência técnica para entregar, e aí sim você se comprometer a entregar, né? Então, existe essa etapa inicial aí dentro da ISO. Então, às vezes, esse é um ponto que pode haver uma certa rusga ali, né, com os clientes. Então, se você não tem um processo para entender o seu cliente, né, se você não vende um produto de prateleira, né, que tem um catálogo e, ó, esse aqui é o meu produto e se você quiser, bem, se não é só isso que eu tenho, né, se você faz um produto mais sob medida, personalizado, um serviço sob medida, né, é muito importante essa etapa da operação, né? Garantir que você está fazendo um planejamento adequado e entendendo o requisito do seu cliente para entregar no final o pastel de vento que ele tanto quer. Para saber se é isso mesmo, né? O pastel de vento que ele tanto quer. Esse exemplo eu usei agora, semana passada, se eu não me engano, mas acabou funcionando para que a pessoa entendesse que o fato de ter a certificação não está melhorando a qualidade do produto dela, mas sim vai ser uma consequência, naturalmente, né? Melhorando todos os processos internos da empresa, naturalmente o produto final ele vai sair com uma qualidade melhor. Agora a gente está falando... É muito difícil ficar parado, né? Isso, exatamente. Um Agora a gente sistema está de gestão falando... bem implementado. A gente está falando mais do 9001, como a gente falou, que é o principal, né, etc. Se você puder falar rapidamente quais são as outras normas e o que elas abordam, especificamente de cada uma, porque eu sei que são várias, tá? Inclusive, houve recentemente uma padronização até no estilo, né, que virou meio que um checklist. O estilo que as normas são disponibilizadas, elas até viraram meio que um checklist e há também essa padronização entre elas, né, do primeiro item ao último. Foi tão bom isso. Facilitou bastante, né? Muito, principalmente para empresas que adotam mais de uma norma de sistema de gestão, né? Então, esse checklist, né, essa padronização que você chamou bem, o nome técnico dele é Anexo SL. Então, ele é uma matriz, uma raiz, vamos dizer assim, né? Uma raiz principal que vai contemplar todos os principais requisitos para as principais normas de sistema de gestão. Então, quais são essas normas, né? Basicamente, todas as que foram revisadas de 2012, 2013 para cá, já estão nesse enquadramento. Então, hoje, nas versões atuais, né, da 9001, a versão 2015, gestão da qualidade, 14001, né, que você pediu para eu comentar quais são as possibilidades. Existe a ISO 14001, também de 2015, que ela trata do sistema de gestão ambiental. Então, você vai tomar cuidado com questões relacionadas e requisitos legais relacionados a meio ambiente, forma de descarte, poluição,
os resíduos que a sua empresa gera e como você faz a gestão disso, né? Esse olhar. Existe a ISO 45001, ela é mais recente, 2018, e ela é a antiga OHSAS, OSAS, tem várias formas de chamá-la, né? Era 18001. Então, normalmente essas três, elas são utilizadas em conjunto pelas organizações. Então, uma olha para qualidade, a outra para meio ambiente e a outra para saúde e segurança ocupacional. Então, não é uma dobradinha, né? Uma trinca bem importante, assim, bem interessante para boa parte das organizações, porque aí você contempla, né, uma visão bastante ampla. E é muito comum você usar isso de uma maneira integrada, né? A gente chama de SGI, fazer um sistema de gestão integrado. Então, quando você vai, por exemplo, fazer uma análise de riscos, você vai olhar para riscos de qualidade, né? Então, riscos do seu processo, onde que eu posso ter falhas no meu processo que vão ocasionar, por exemplo, uma falha no meu produto final. Então, você vai avaliar riscos relacionados à qualidade, riscos relacionados ao meio ambiente, já que você está pensando em riscos, né? E você está olhando para a sua organização, olhando para um contexto interno, externo, principalmente olhando para dentro aí da sua organização, quais são os riscos ambientais, né, que eu tenho aqui dentro da organização, e aí, junto com isso, você já puxa os riscos de saúde e segurança ocupacional. Então, fica um sistema muito robusto, né, quando você consegue juntar todas essas disciplinas, esses olhares, que são bem complementares, né, que formam uma cadeia importante, assim. Então, essas são as três normas principais, sem dúvida. E essas três principais que você disse, em algum momento elas têm algumas, como que eu posso chamar? Algum sombreamento entre normas desse trio, né? De repente, eu atendendo a alguma norma da 9001, automaticamente eu já vou atender a norma da 14.000, por exemplo. Tem algumas áreas de sombreamento também, para quem está nos assistindo ou nos ouvindo agora, também não se assuste com o tamanho das normas ou não? Não, sem dúvida. E aí cai na questão do anexo SL, né? Nessa estrutura padrão básica das normas, sem dúvida. Então, quando você olha lá, todo o anexo SL, a gente pode olhar para os requisitos ali. O anexo SL nada mais é do que os requisitos principais das normas ISO. Então, eles vão de 1 a 10, e ali dentro dele há os desdobramentos. Então, os requisitos de 1 a 3, né, 1, 2 e 3, eles são terminologias, objetivos e questões, não são requisitos ainda. Não né, são auditáveis, né? Não são auditáveis, Isso. podemos dizer assim. Então, os requisitos começam a ser auditáveis do 4 ao 10. E aí, dentro dessa estrutura do 4 ao 10, a gente pode olhar para isso dentro do ciclo PDCA, o famoso ciclo PDCA, né? Então, a gente vai ter requisitos que são referentes a questões de planejamento desse sistema de gestão. Então, os requisitos 4, 5, 6 e 7, tudo isso é planejamento, né? Então, para a gente ter uma ideia de como isso é relevante e importante para qualquer uma das normas mais recentes, né? Então, vale para qualidade, para meio ambiente, para saúde e segurança, vale para questões de gestão anti-suborno, vale para tecnologia da informação, né? Segurança da informação, por exemplo. Então, é bastante abrangente. Então, para qualquer uma dessas, são 4 requisitos principais só para planejamento. Então, ali a gente tem contexto da organização, né, questões internas da empresa, como que você lida com suas partes interessadas, né, seus stakeholders, quem faz parte ali do seu sistema de gestão, qual que é o seu escopo, né, para onde que a sua organização está olhando. Depois a gente tem o requisito 5, que fala de liderança. Então, a função da direção, né, da gerência principal da empresa é fundamental em qualquer norma de sistema de gestão. É muito importante o comprometimento da liderança. Depois a gente passa para um estágio 6, requisito 6. Estou puxando aqui de cabeça, mas se não for ipsis literis, a intenção, é o intuito, tá? Ali. No requisito 6 a gente fala sobre objetivos, né? E aí tem a questão de geração de indicadores ou de formas de fazer o monitoramento, né, de garantir que o seu objetivo principal, o objetivo da sua empresa, os valores da sua empresa, a visão da sua empresa estão sendo planejados, né, a forma como você vai alcançar a visão da sua empresa, você está planejando quais são as métricas que você vai utilizar para chegar lá, né?
Então, ali você vai definir objetivos da qualidade, objetivos de saúde e segurança, objetivos de segurança da informação, né? E, além disso, riscos e oportunidades também. Então, se você está olhando para, né, como eu estava mencionando, você tá criando indicadores, né, criando KPIs. Então, o KPIs é o Key Performance Indicators, né, os principais indicadores-chave da sua organização, que vai te dar resultado. Qual o número que você vai olhar que vai te dar um resultado ali para você saber se está no caminho certo? Você pode fazer isso para qualidade, para meio ambiente, para questões anti-suborno, para, né, qualquer outro sistema de gestão que você quiser. Você vai criar KPIs financeiros, né, para o que é... Com o mesmo item, você já consegue matar de acordo com o seu objetivo, de acordo com a sua empresa, com o seu segmento, etc., né? Ele vale para todos. Inclusive, então, só aproveitando o gancho, eu tenho também um material do Chá de Gestão, que é um exclusivo, que é sobre KPIs, indicadores e OKRs. Quem ainda não assistiu pode acessar, que tá bem legal. E um outro também sobre ferramentas da qualidade, onde uma delas eu falo um pouco sobre o PDCA. Além de outras ferramentas, eu falo sobre o PDCA, que é isso que você estava falando, né? Que a norma ela é com base nesse ciclo. Então, do 4 ao 7, a gente está no planejamento ainda só, né? Para ver o tamanho da importância do planejamento dentro de qualquer empresa. Sem dúvida. Então, saindo da métrica, né, dos monitoramentos e tal, a gente vai cair em recursos, né? Depois que você já definiu quem é a sua empresa, né? Quem que manda na sua empresa ali, como é a estrutura dela, quem é a liderança, o que cada um faz, as autoridades, as responsabilidades. Aí você vai dizer quais são os objetivos, né? Quais são para onde você vai olhar, quais são os norteadores, né, dessa empresa. Agora você vai saber com quais recursos você precisa contar, né? Então agora a gente vai olhar para questões de infraestrutura, pessoal, né, competências das pessoas. E aí, de novo, né, se a gente está falando de segurança da informação, você vai buscar pessoas competentes ali para esse olhar. Se a gente está falando de qualidade, você precisa garantir que o seu processo de seleção de pessoal, por exemplo, seja bem feito. Você tem que garantir as competências que você precisa para o seu departamento de RH ali, de recrutamento, né, e seleção. Então, quais são as competências mínimas básicas? Então, isso serve para todas elas, né? Aí, finalmente, a gente vai para o D do PDCA, a gente vai para o DO, né? Que é a execução. Então, ele é um requisito grande. Em todas as normas, ele é um requisito mais cumprido, porque ali dentro da execução é realmente a sua operação. Então, como que você faz o comercial, como que você faz as compras, como você qualifica os seus fornecedores, né, para saber se eles estão adequados ali para atender as suas necessidades, como que você faz o que você faz mesmo ali, a operação real 8.5, geralmente ele chão de fábrica ou a vida real ali, né, a execução realmente da... Mão na massa, né? Quem está com a mão na massa. Exato. E aí, só fazendo um gancho com o que a gente estava falando antes, é nesse requisito que a gente precisa de uma competência técnica dos auditores muito importante, né? É aqui que faz muita diferença uma experiência prévia muito boa de um auditor ou uma formação acadêmica relevante ali naquela área, porque aí sim você vai conseguir trazer elementos para o seu cliente, né, para a empresa que está sendo auditada, de olhares que talvez ele não tenha, né? Você está trazendo um olhar de fora, né, com experiências e bagagens que você angariou aí ao longo da sua jornada profissional, e agora você pode compartilhar isso com o seu cliente que está ali, né, junto com você. Então, mais especificamente, olhando para o requisito 8.5, e aí se a gente está falando de sistema de gestão da informação, por exemplo, que é um anexo, o anexo A lá que fala sobre requisitos técnicos e tal. Então, aí sim essa competência técnica faz muita diferença. Você não tem que saber mais do que o seu auditado, né? O dono da empresa é quem sabe do negócio dele. A gente não tem essa intenção ou pretensão, né, de saber mais do que o dono da empresa. De forma alguma é essa a intenção. Mas o auditor está ali como um elemento externo, né? Como alguém que pode trazer uma visão diferente, um jeito diferente de compartilhar ali as informações, ou de fazer um processo, ou ainda de identificar algum risco, né? De falar, cara, isso aqui você está fazendo, mas é muito arriscado. Se você está falando
de uma empresa que trabalha com alimentos, por exemplo, mesmo que você não esteja dentro de uma norma de segurança alimentar, né, como a 22.000, você está olhando para 9.001, mas ainda assim, dentro desse ambiente de alimentos, se o auditor não conseguir compreender tecnicamente que o fato da empresa não limpar adequadamente um silo ou uma máquina antes de iniciar um novo lote, o quanto isso pode comprometer ali o produto final, né, a entrega final do próximo daquele lote, isso é muito crítico para a empresa que está sendo auditada, né? A gente pode deixar de dar uma não conformidade ou de avaliar algo que é bastante importante ali. E essa questão isso que você falou agora, né, só confirmando não, né, mas a visão técnica do auditor nesse ponto é mais pela experiência naquele setor ou naquele segmento do que a própria experiência como auditor. Porque esse tipo de coisa que você falou agora, né, do alimento, mesmo que ele seja um excelente auditor, estou dando um exemplo aleatório aqui, tá? Mas se ele não tiver essa noção de que a empresa precisa lavar a máquina antes de trocar o tipo de produto que ela vai colocar ali dentro de material, pode acarretar em contaminação do alimento seguinte, alguma coisa nesse sentido. Lógico que eu estou dando um exemplo de uma coisa muito básica, tá? Mas que com certeza você vai ter N exemplos de outras situações muito mais graves. Mas até para ficar fácil para quem tá nos acompanhando. Então, assim, se não tiver essa noção mínima, também passaria despercebido ali, ia ter o ok, porém, já poderia comprometer essa qualidade. Então, essa visão técnica e essa experiência também conta bastante, né, que é o que a gente estava falando antes. E aí a gente vai comentar mais para frente, posso compartilhar com você um pouco da nossa experiência de como a gente trabalha isso aqui internamente, porque existem códigos técnicos, né, assim que a gente chama, mas existem segmentos de indústrias que que têm mais riscos e segmentos com menos risco. Então, se você está trabalhando dentro de um serviço de escritório ali, né, um serviço talvez contábil, administrativo, você incorre em um tipo de classificação de risco da atividade quando a gente olha para 9.001 ou para 14.001. Estou dizendo que um erro contábil não sai caro, né? Sai muito caro. Mas eu quero dizer que, para fins de processo, o risco é menor do que o risco de uma empresa que trabalha com fabricação de explosivos, por exemplo, ou que trabalha com, sei lá, aeronáutica, né? Com fabricação de aviões, né? Ou de componentes para aeronáutica, ou ainda farmacêuticos, ou ainda alimentos, né? Então, a criticidade da atividade fim, né, do escopo do serviço ali daquela empresa, vai também designar que tipo de qualificação de auditor a gente tem que ter internamente aqui dentro de casa, falando do lado da certificadora. Então, a gente tem que ter esse cuidado de, na hora de alocar um auditor, ter critérios internos que façam com que a gente designe esse auditor e não esse auditor. Então, que tem mais perfil ou mais experiência naquela área específica, naquele segmento específico, evidentemente que vai ter uma facilidade maior. Agora, existe alguma, lógico que isso não é pré-requisito, mas até com relação à demanda que vocês têm, existe algum segmento de empresa que procure mais uma certificação, ou que seja mais importante ter uma certificação, ou indústria, provavelmente, você vai ter um volume maior do que empresas de serviços, por exemplo, ou mesmo... Sabe o que é engraçado, Chape? Talvez até a versão 2008 da norma, a gente tivesse essa mesma impressão de ser uma norma chão de fábrica, né? Quando a gente olha para 9.001. Mais para produção, né? As pessoas têm duas ideias na cabeça. É para a indústria e é para a indústria grande, né? Então, uma empresa de serviço pequena, de jeito nenhum que eu vou colocar esse 9.001 aqui, porque isso aqui vai burocratizar a minha empresa, né? Existe essa mentalidade que foi construída porque, originalmente, a intenção dessa norma até era, né, lidar mais com questões de produção de fábrica, né, mais questões industriais. Mas, especialmente a partir da versão 2015 dessa norma, ela se tornou muito mais estratégica, né, do que simplesmente
um checklist de procedimentos que você precisa ter, nem tem mais, né? Até existia, até a versão 2008, você era obrigado a ter uma relação mínima de documentos ali, manual da qualidade, procedimentos e tal. Agora nem isso a gente tem um rol, né, para seguir. Então, ainda tem, talvez, na cabeça das pessoas, ainda existe essa ideia de que ISO 9001, principalmente, é para a indústria grande, porém, cada vez menos, ou vamos dizer assim, cada vez mais está sendo combatido, ou está sendo adotado por empresas de pequeno porte. Então, a gente tem uma relação enorme de escritórios de advocacia, por exemplo, que são clientes nossos, não só para sistemas de gestão anti-suborno e compliance, agora cada vez mais uma busca por gestão de compliance, é uma nova norma, mas também por 9001. Por quê? Porque tem processo em escritório de advocacia, é uma empresa, né, também. Então, você tem entregáveis, você passa a informação da mão de um para o outro, tem uma forma correta de fazer. Então, não é porque você não vai entregar um produto que você pode medir no paquímetro, né, no final, você não pode ter qualidade nessa entrega. Não tem uma forma ideal de se fazer, de se relacionar com o cliente, né, de entregar esse processo. Então, hoje tá meio equilibrado já em relação aos setores, em relação à busca para certificações ISO. A gente teve um olhar, fez uma reunião recentemente olhando para esses dados, né? E sim, existe um equilíbrio bastante razoável. Nem saberia te dizer os números agora, mas a gente pode até checar isso. Mas, sem dúvida, é muito equilibrado, empresas de serviço e indústria e produtos. Não, legal. Eu já tenho já sou um auditor líder, mas para quem ficou curioso, para quem quiser entrar nesse meio de auditores, lembrando que o auditor, como você disse, né, as empresas não sofrem a uma auditoria, porque ninguém sofre durante uma auditoria. Isso foi muito bem colocado, inclusive. Porque essa imagem, né, muitas vezes essa imagem do auditor, o auditor vai vir aqui para pegar tudo que está errado, na verdade não, né, vai lá para atestar o que está certo, é diferente, é só para confirmar o que está certo. Perfeito. Evidentemente, as não conformidades, as famosas não conformidades, é o que assusta. Então, eu já vou engatar duas coisas. Existe alguma não conformidade mais recorrente, que as empresas têm mais dificuldade em atender a norma? E aí, só voltando a pergunta original, que é em relação a quem quiser passar para esse ramo, para essa área de auditoria também. Tá bom, vamos lá. Vou responder a sua segunda pergunta primeiro, que é a de não conformidade, né? A da não conformidade master, aí trazendo para o requisito 8.5, né, que a gente estava tratando agora, é interessante, porque a maioria das não conformidades que eu posso, não tem esse dado, não é um dado IBGE, tá? É um dado empírico aqui, mas eu vejo muitas não conformidades no 8.5, que é justamente a parte operacional, quando a empresa não cumpre o que ela mesma disse que tem que fazer, não é o que a norma ISO fala, né? Mas ela coloca nos procedimentos, nos POPs, nas instruções de trabalho, ela estabelece para ela própria uma forma de trabalhar, de atuar, e aí ela vai lá e não cumpre isso. E aí põe a culpa na ISO. É a mesma coisa do pastel de vento. Se eu falei que eu vou entregar um pastel de vento, eu não posso recheá-lo, né? Eu tenho que entregar um pastel de vento. Se eu entregar um pastel super recheado, super delicioso, vai estar fora da norma. Né? Por mais que a qualidade e os meus clientes gostem mais dele, mas está fora do que eu disse que ia entregar. É mais ou menos isso que você está falando, né? O dado, não é IBGE, mas o dado IBGEANA, ele fala isso, que você tem que entregar aquilo que você prometeu. Então, se eu prometi entregar um pastel de vento, eu tenho que entregar um pastel de vento. E é interessante, né, isso que você falou, porque vai contra o que a própria empresa falou, né? Agora, isso é uma tentativa de tentar, vamos dizer, florear um pouquinho a empresa, ou antes de uma auditoria, falar que entrega algo muito legal para que o auditor fique maravilhado, sendo que o auditor vai ver depois que não é tudo aquilo. Às vezes, sim. Teria alguma razão para esse tipo de coisa? Eu não vou colocar a culpa no consultor dessa vez, tá? Obrigado. Obrigado. Mas, às vezes, eu acredito muito nessa linha que você comentou, da empresa
começar a criar diversos controles, diversas formas de fazer ali muito minuciosamente, né, definida, e aí você dá um tiro no pé, né? E você não tem condições de criar, de seguir essa rotina que você mesmo está estabelecendo ali todo o tempo, porque não tem pessoas competentes, ou porque nem sempre dá tempo, ou porque no mundo ideal isso funcionaria, mas na vida real às vezes não. Então, não há essa necessidade de florear, né, todos os procedimentos, deixar tudo muito robusto e fazer 15 páginas de procedimento, né, para coisas simples. Então, se você, o ideal é assim, escreve o que você faz e faz o que você escreveu. É só isso. Então, se você vai mudar a forma como você está fazendo, muda o que está escrito também, né? Escreve o que você vai fazer e aí você cumpre o que você, né, disse que ia fazer. Então, a mesma promessa que a gente tem para o cliente, né, a gente deve ter para o nosso cliente interno, que é a própria organização, no sentido de cumprir o prometido, né? Eu disse que ia fazer assim, é assim que eu estou fazendo. É claro que sempre vai ter melhoria, ainda bem, né? É isso que a gente espera. E esse procedimento vai ser revisado consistentemente, né? Pela equipe aí de qualidade. Então, só manter esse fluxo. Então, mudou a forma de fazer ou planeja mudar, né? Existe um requisito, inclusive, para planejamento de mudanças. Então, você está planejando mudar, escreve o que você vai fazer, começa a testar, né? Ver se vai funcionar e põe para rodar, né? Faz isso com consistência, é importante. Não, legal. Só antes de você responder a minha primeira pergunta, mas só aproveitando esse gancho, né, de que as empresas fazem algo que não escreveram ou escrevem algo que não fazem, né, nessa linha que você disse, é parecido com a questão da auditoria interna, né, que tem que ter também um auditor interno para fazer ali a avaliação, e aí todas as avaliações do auditor interno está tudo 100%, né, não existe nenhum ponto de melhoria, não existe nenhuma não conformidade, a empresa está tudo ok. Quer dizer, chama mais atenção quando isso acontece do que quando tem não tem problema nenhum a empresa ter uma não conformidade ou vários pontos de melhoria, desde que eles estejam anotados, desde que haja um plano de ação para isso, né? Agora, a hora que o auditor chega e olha também todas as auditorias internas, todas elas 100%, já acaba despertando acende uma luzinha ali, né? Sem dúvida. E aí você já concluiu o PDCA, né? Trazendo esses dois elementos que você trouxe aqui para a gente até encerrar na cabeça das pessoas, né? Como que é o ciclo PDCA. Terminando o requisito 8, que é o que fala sobre a operação em si, né? A forma como você faz, você vai checar isso, né? Através de uma auditoria interna, através da análise crítica da direção, do resultado dos indicadores que você disse que ia coletar lá no planejamento. Você vai verificar como que isso aconteceu e é esperado, né, é natural que as coisas não aconteçam 100% conforme planejado. Não no Brasil, né, como diz o nosso amigo, na França que isso acontece, aqui no Brasil sempre dá tudo certo, mas na França às vezes não dá. Então, lá eles tiveram que criar esse requisito do A, né, que é o action. O que você vai fazer para corrigir a rota, né? Então, você planejou, executou. Viu que algumas coisas saíram conforme planejado, muitas coisas não. Então, você precisa criar planos de ação, como você mencionou, requisito 10, né, de melhorias. E aí, o que você vai fazer ou para corrigir o seu planejamento ou para executar da forma como você vai manter ali o planejado, né? Então, encerrando o ciclo é essa. E vou responder a sua primeira pergunta original agora, né? A gente acaba viajando um pouquinho, mas tudo bem, vamos lá, sem problema. Mas foi importante esse fechamento, inclusive, do ciclo, para não ficar meio perdido ali. Vamos lá. O que é esperado? Desculpa, a sua pergunta, voltando, o que eu preciso fazer para me tornar um auditor? Isso, exatamente. Como eu falei, eu já tenho essa formação, mas para quem quiser fazer isso, para quem quiser entender um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais, quais são, se há algum pré-requisito, quais são os passos para se tornar um auditor específico, né? A gente está falando das normas ISO. A QMS, especialmente, eu acredito que seja amplo, recebe muitas demandas aí por pessoas que foram auditadas ou pessoas que são auditadas, né, que recebem aí auditoria de certificação e têm interesse em conhecer esse universo. Antigamente era mais glamuroso, né, ser auditor, aí você viajava de avião, ficava em bons hotéis. Hoje em dia é tudo menos online. glamuroso. Tudo online.
Ainda é uma carreira muito interessante, porque dá muito insight para a gente, né? Mesmo você, por exemplo, como consultor, quando você atua como consultor e como auditor de um sistema de gestão, você complementa a sua formação, complementa o seu olhar, né? A maioria dos nossos auditores são também consultores. A gente gosta dessa dobradinha, porque justamente você está em campo, você está lá com o seu cliente, você está enxergando o dia a dia, né, de uma indústria, e ao mesmo tempo você está enxergando outras experiências, outras formas de fazer, isso abre a cabeça, né? O auditor não pode ser mente fechada e achar que só dá para fazer as coisas do jeito que você sempre fez na sua empresa, né, ao longo da vida. Então, é muito importante ter esse jogo de cintura, conseguir ter uma visão ampla do mercado, né? O que você precisa fazer? Fazer primeira coisa, curso de auditor líder, né? Você pode entrar lá em treinamentosiso.com.br, a unidade de treinamentos, aqui o Academy, com certeza vai ter um curso dentro do que você está procurando ali para formação em auditor líder, temos diversos cursos lá, tem formação de auditor interno, formação de auditor líder, né? Às vezes só alguns cursos de conhecimento da norma também, para quem tem curiosidade de entender um pouco melhor, então vale a pena conhecer lá. Os cursos de auditor líder, eles são acreditados pela Exemplar Global, isso é bem importante, porque a gente tem um respaldo também, né? Assim como as nossas certificações, né? Nossos certificados são acreditados, nosso curso de líder também. Então, existe uma forma de fazer, uma forma de entregar esses cursos que torna, que a gente garante melhor que a entrega vai ser adequada, né? Então, ali você vai ter estudo de caso, você tem modelos de planilhas, de documentos que você pode utilizar, tem várias discussões, então é muito rico e é requisito básico para ser um auditor que você faça o curso de líder, tá? Se você fizer isso de uma maneira acreditada, melhor ainda. Não, legal. Isso que você falou é interessante em relação à dobradinha ali, consultor e auditor. E realmente, depois que eu fiz, eu tive, né, serviu muito para esse complemento das visões, né, uma visão muito voltada para a gestão e um complemento de uma visão voltada para a gestão com uma crítica um pouco mais apurada, crítica no sentido não só de estar negando ou aplicando não conformidades em todo lugar que a gente vai, não é isso? Mas para a gente conseguir realmente enxergar de uma maneira um pouquinho mais ampla. Eu acho que é bem interessante. Para mim, no meu caso, né, foi bem válido, tá? A gente aprende até, inclusive, a como redigir, né, uma não conformidade de maneira adequada. Exatamente. A gente está chegando já, por incrível que pareça, estamos há um bom tempo aqui, há 50 minutos quase que a gente está falando, e se deixar, com certeza, a gente ficaria por mais 1h30 aqui. Nem começou a contar causa ainda, né? Então, isso que eu ia te falar, a gente nem começou a contar causa ainda, mas eu ia te pedir duas coisas. A primeira, seus contatos, se você quiser deixar para quem quiser ou conhecer mais, tá? Para esse mundo da auditoria, e que a gente pudesse encerrar com um causo, ou algo que seja engraçado, curioso. Eu sei que você vai ter 200 também para a gente ficar mais 1h30 aqui, mas infelizmente a gente não tem esse tempo todo. Mas se você puder selecionar, evidentemente, sem citar nomes de empresas, etc., mas algo que seja curioso, engraçado, para que a gente entenda também esse outro lado, não aquele lado fechado do auditor. Tá bom, legal. Bom, meus contatos, acho que a forma mais fácil de me contatar aí profissionalmente é através do LinkedIn, Ana-Carneiro, né, LinkedIn/Ana-Carneiro. Lá vocês tenho o prazer aí de compartilhar alguma experiência, qualquer dúvida que queiram também dividir aqui sobre o que a gente conversou, é legal a gente falar sobre isso. E o Instagram da QMS também, @QMS Brasil, tem muito conteúdo lá. A QMS, sem dúvida, é a certificadora que mais gera conteúdo gratuito aí, disponível para os nossos clientes, para os futuros clientes, né, futuros auditores. Com certeza vão achar muita coisa lá, vale a pena dar uma pesquisada. Sobre cal, você não me preparou antes, eu podia ter... Mas assim que é legal, pode ser aquele primeiro que você lembre que seja interessante. Mas eu tô pensando aqui a própria norma, ela traz requisitos para princípios de auditoria ali, né? E com certeza um dos requisitos básicos para um bom auditor é que ele seja colaborativo, porque é muito comum
a gente fazer auditoria em times, né, em conjunto. Então, muitas vezes você vai sozinho, mas quando você consegue ir com mais alguém, é bem legal. É bem legal quando você é o líder, né? Quando você é o segundo auditor, você só segue a regra ali. Então, o líder fala, ó, a gente vai começar a tal hora, você tem que estar lá a tal hora, né? A hora que você vai encerrar agora, você fica se ele resolver que você vai ficar sem almoçar, a gente fica sem almoçar também. Então, mas é muito importante. Já passei vários apertos aí de auditor que marcou o início da auditoria às 7 da manhã, num lugar que ficava a 3 horas de distância, e outro que não acabava nunca, né, que ficava estendendo a auditoria até 9 horas da noite também acontece, mas a gente troca muita figurinha, é muito importante, assim, é um ambiente interessante, porque a concorrência, na verdade, não acontece, né, todo mundo acaba virando muito parceiro, a gente troca muita ideia, troca muito caso, né, realmente a ideia dos causos aí que a gente conta muito, é porque acontece tanta coisa e nem tudo está na norma, né, assim como nem tudo está na lei, e a gente precisa discutir e conversar, nem tudo está na norma. Então, se você tem bons parceiros ali, consultores parceiros, auditores parceiros que podem te ajudar numa interpretação de um requisito, sem dúvida é fundamental você criar e criando, né, essa rede de segurança que pode te ajudar numa interpretação, pode colaborar com você nesse crescimento profissional. Então, muito importante isso. Não, que legal, que legal. Olha, eu queria te agradecer demais por ter participado desse chá de gestão, por aceitar o convite, principalmente. Foi um papo, acho que, muito construtivo, muito instrutivo, principalmente, né, para as empresas que estão querendo... faltou uma coisa, a empresa que quer, aí eu vou juntar o meu trabalho com o seu, tá? Empresas que querem ser certificadas pela alguma norma ISO, por exemplo, elas precisam passar, evidentemente, por uma preparação, né, para implantação dessas normas, para que depois haja a parte da auditoria em si. Existe essa preparação, né, prévia, evidentemente, que aí pode contar conosco, evidente, da agência de gestão, para fazer essa implantação, no nosso caso, especificamente para 9001, né, que é o Sistema de Gestão da Qualidade, para que aí sim, posteriormente, faça a certificação, né, a auditoria para a certificação. Essas duas coisas, elas existem realmente essa sequência. Às vezes acontece a empresa querer ser certificada, mas nem sabe o que é, nem sabe quais são as normas, nem sabe por que vai ser certificado, qual a importância de ser certificado, né? Aquilo que a gente já falou lá no início, o que isso pode trazer de bom para a empresa, evidentemente, uma credibilidade, uma questão comercial, uma questão de marketing, sem dúvida alguma, muito forte também após essa certificação, né? Sabe que às vezes ligam pessoas lá na empresa e falam, viu, eu queria tirar a ISO. E aí, então, tirar de fazer, onde? né? Como assim? Tipo uma certidão de cartório, né? Então, a gente pergunta, mas você já implementou, né? Se a empresa já está preparada? Não, o que eu tenho que fazer? Não, então, nesses casos, a gente sempre recomenda que a empresa se organize, se prepare, destaque alguém dentro da organização para fazer um curso de líder mesmo, para ter um pouco mais de visão. E aí, sem dúvida, o papel das consultorias é fundamental para agregar valor, né? Porque também é muito difícil uma empresa, a gente estava comentando que empresas pequenas hoje têm mais desejo e necessidade, né, de implementar uma norma. Então, quando você pega uma empresa que não tem condições de ter um departamento de qualidade, por exemplo, e precisa implementar, sem dúvida, se ela pegar a norma e ler, ela vai ficar com muitas dúvidas. Então, a consultoria tem um papel fundamental nisso e temos bons parceiros, né, ainda bem, para fazer isso para os nossos clientes, ajudá-los a entender os requisitos, treinar essa liderança, treinar pessoas competentes lá dentro para depois conseguir tocarem isso internamente, né? Então, com certeza, façam esse papel primeiro, depois você liga na QMS e a gente vai ter o maior prazer em apresentar uma proposta para certificar seu sistema de gestão que já está pronto, já foi implementado, né? Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Ana, pelos esclarecimentos, pelo seu conteúdo, né, que foi muito, muito rico, como eu disse. Queria te agradecer demais, agradecer a QMS, evidentemente, por ter liberado a Ana para participar aqui com a gente hoje. Lembrando que os conteúdos do Chá de Gestão eles ficam disponíveis através das redes sociais da Agência de Gestão, também no YouTube,
e podcast você procura por Chá de Gestão. Ana, muito obrigado, até uma próxima. Tchau, Até tchau. mais, obrigada. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.